Capítulo 5. O Jardim de Deus. Venha, Lili, sussurrou a mulher. Por um instante, enquanto ela se levantava, a luz ao redor implodiu e ela pensou que estava perdendo a consciência outra vez. Quando voltou a enxergar, Lili se espantou. Mãe Eva, onde estamos agora? As cores, os sons e os cheiros de uma grande floresta invadiram seus sentidos. Do lado de dentro dos portões do Éden. Enquanto Eva falava, Lili sentia a força de sua presença. Quando você testemunhou o nascimento de Adão, estávamos do lado de fora. O lugar era impressionante, mas de alguma forma deixava perfeitamente à vontade. O calor, a umidade, tudo trazia conforto, tranquilidade e prazer. Então é assim que o normal deveria ser, pensou. Porém, esse pensamento foi logo seguido de outro. Você é tudo, menos normal. Não pertence a este lugar. Gostaria de ver mais, Lili? Quando a menina concordou com a cabeça, Eva apanhou sua mão e ambas alçaram voo, flutuando em pleno ar. Era como se seus pés ainda estivessem em terra firme, embora ela pudesse ver o solo se afastar ao olhar para baixo. Lili perdeu o equilíbrio, mas recuperou com facilidade. Não conseguiu resistir e bateu o pé no vazio. Sim, era como se houvesse algo ali. Eva olhou para ela e sorriu. Acima da copa das árvores, elas desaceleraram até parar, ainda suspensas no ar. Este é o jardim de Deus, disse Eva, criado para ser habitado por todos nós. É enorme, exclamou Lili. Ele se espalhava para todas as direções, por centenas de quilômetros, até que no horizonte distante, as muralhas se erguiam do solo até desaparecer no céu, como geysers monumentais de água multicolorida. O ar era límpido, fresco e acolhedor, e estava em perfeita sintonia com ela. Você disse que o Éden é um cubo, correto? Mas por maior que ele seja, duvido que todos nós coubéssemos aqui. O Éden se expande e contrai de acordo com a necessidade. Não é um lugar da maneira como você entende. Na era vindoura, depois que tudo tiver sido concluído, ele crescerá para incluir toda a criação. Você parece triste, disse Lili. Eva sorriu. Não é tristeza, minha filha. É nostalgia. Esta é a morada da virtude. Virtude? Relacionamentos corretos baseados na sinceridade e na confiança. Isso é possível? Lili ficou constrangida com a própria impulsividade. Quero dizer, relacionamentos assim existem? Eva apertou a mão da menina. Sim, minha querida. E não precisa sentir vergonha. Nossos medos mais profundos nos lembram de que perdemos algo fundamental e precioso. Esses medos são a esperança de retornar. Retornar para onde? Para este jardim. Mas Deus não expulsou você? Perguntou Lili. Eva parecia prestes a responder quando algo desviou sua atenção. Ouça. Lili conseguia ouvir. Uma canção bela e ligeiramente desafinada vinha de longe. Era a voz clara e alegre de um menino atravessando a floresta. Este é Adão? Sim, olhe, mas em vez disso, Lili olhou para Eva e reconheceu o rosto de uma jovem apaixonada. Quando Lili abriu os olhos, John estava inclinado sobre ela. Por que você me acordou? Resmungou Lili, grogue e irritada por seu sonho ter sido interrompido. Eu não a acordei, defendeu-se John confuso. Ah, bom dia então. John olhou para o teto azul acima deles e depois para ela. Na verdade, não está de manhã. Estamos no fim da tarde. Sério? Ela virou o rosto como se buscasse alguma confirmação. Ora, ora, olhe só para você, exclamou John. Que avanço incrível! Toda a atividade emocional desta manhã parece ter liberado parte dos movimentos de sua cabeça. Bem que me disseram que eu deveria esperar por isso. Ela tentou de novo, o movimento foi quase imperceptível. Vamos com calma, disse ele. Sei que é tentador, mas agora não é hora de forçar. Primeiro vamos começar a remover o aparato que tem imobilizado você até agora. Que tipo de aparato? Bem, eu já lhe disse que quando a encontramos você tinha muitas lesões. Para que os restauradores e curadores pudessem trabalhar, pedimos que os artífices e construtores criassem um aparato que a mantivesse totalmente imóvel. O que aconteceu comigo, afinal? Seu pescoço e sua coluna sofreram fraturas em diversos locais, isso sem mencionar as outras coisas. Nós a encontramos em estado de animação suspensa. Provavelmente foi isso que a manteve viva.
John parecia medir as palavras, tomando cuidado para não dar informações demais, especialmente depois da enxurrada de emoções que provocara poucas horas antes. Espere. Uma série de perguntas começava a se formar na mente de Lily. Há quanto tempo estou aqui? John hesitou e ergueu a cabeça, fazendo um cálculo mental. Quase um ano. Um ano? Eu passei um ano aqui dentro? Sim, aproximadamente. De onde eu vim? Ainda não conseguimos determinar com exatidão, mas certamente de algum lugar do planeta Terra. Do planeta Terra? Você está dizendo que não estamos na Terra? Ele balançou a cabeça resoluto. Então, onde fica este lugar? Esta é uma ilha que fica em um oceano do qual você provavelmente nunca ouviu falar. Está localizada em uma dobra entre mundos, entre dimensões diferentes. Existem muitos lugares como este. John, isso é loucura. Não duvido que assim pareça. Alguém veio procurar por mim? Alguém se importa que eu tenha desaparecido? John afastou o olhar. Não que eu saiba. Uma nova espécie de medo tomou conta dela. Um ano? Meu Deus! Existe alguma maneira de eu voltar para casa? John pigarreou e se ajeitou na cadeira. Lily, sei que isso tudo deve ser confuso e assustador para você, arriscou ele. Não posso sequer imaginar o que está sentindo, mas quero dizer que sinto muito, muito mesmo. John, por que estou aqui? Eu não sou ninguém? Ela sentiu um nó na garganta e fechou os olhos. Sem nenhuma memória concreta, ela não era capaz de relacionar nada daquilo a qualquer coisa real. Tudo o que tinha eram fragmentos de recordações incoerentes que surgiam de forma repentina. Havia os sonhos, mas se contasse a John a respeito deles, ele poderia pensar que ela estava louca. Lily se perguntou por que se importava tanto com a opinião dele. Lily, pare com isso, é claro que você é alguém, ele disse com firmeza. Quanto ao lugar de onde veio, você saberá de tudo quando Deus julgar apropriado. Você parece cansada. Por que não continuamos essa conversa mais tarde? Não, ainda não terminamos. Não ouse me deixar aqui sozinha, exigiu ela, os olhos ainda fechados. Ele esperou. O que exatamente seus curadores e reparadores fizeram comigo? Ela estava furiosa. Bem, eles reconectaram sua medula espinhal ao seu cérebro e recolocaram no lugar tudo o que precisava ser recolocado. Esse tipo de coisa. O que precisou ser recolocado no lugar, John? Com um suspiro, ele contou que apenas um de seus pés era original. A boa notícia, nas palavras dele, era que seu novo pé esquerdo era de uma menina também. Um detalhe que não ajudou a tornar a verdade menos grotesca. Quando ela foi encontrada à beira da morte, uma das muitas partes quebradas de seu corpo era o pé esquerdo, que tinha sido totalmente esmigalhado. Lily perguntou de onde seu novo pé tinha surgido. A resposta foi tão horripilante quanto ela temia. A caixa de metal em que ela fora encontrada continha outros corpos quase congelados. O que? Lily se sentiu nauseada. John falava rápido, como se a velocidade pudesse diminuir o impacto das palavras. Os curadores e reparadores deduziram que a melhor opção era tentar encontrar um pé compatível com uma das meninas que haviam morrido mais recentemente. Talvez ajude se você pensar nisso como uma espécie de transplante de órgãos, sugeriu ele, mas Lily preferia não pensar naquilo de forma alguma. John, o que você acha que aconteceu conosco, comigo e com as outras garotas? Não saberia dizer ao certo, disse ele cauteloso, então se deteve. Lily, todas as teorias me deixam aterrorizado. O que quer que tenha acontecido com vocês é inaceitável. Como a última folha de uma árvore no outono, Lily tinha a sensação de estar sendo levada ao sabor do vento. Para não cair, ela tentou mudar rapidamente de assunto. E quando foi que eles fizeram todas essas reparações? Não me lembro de nenhum curador ou reparador. Você e Letty são as únicas pessoas que vejam por aqui. Enquanto você dormia, John respirou fundo. Todos os dias, durante meses a fio, eles trabalharam meticulosamente para reconstruir você. Como Lily não disse nada, John prosseguiu. Eles projetaram e construíram este quarto só para isso. Quase todas as noites ele é selado hermeticamente e preenchido com um líquido respirável. Isso porque a maior parte do trabalho exige que você esteja virada de bruços, e eles não podem virá-la sob o efeito da gravidade normal.
Pela manhã, eles a reposicionam e drenam o líquido do quarto. Você não consegue ver da posição em que está, mas há vários aparelhos mecânicos por aqui. Lili ficou calada. Durante pelo menos um minuto, ela ficou apenas deitada, lutando para não cair novamente naquele abismo mental que lhe proporcionava alívio e segurança. John entrou em seu campo de visão, a preocupação estampada em seus traços bondosos. Há alguma coisa que gostaria de saber, Lili? Para mim chega, ela hesitou. Não, espere. Tenho só mais uma pergunta por enquanto. Por que eu? Isso fez abrir um sorriso. Ah, Lili, por que não você? Por mais que isso lhe permitisse olhar a situação de uma perspectiva diferente, não era o que ela havia perguntado. Não estou falando porque eu em um sentido cósmico, em si em um nível mais pessoal. Por que você teria todo esse trabalho por minha causa? Você nem me conhece. Ele refletiu por um instante antes de responder. Acredito que você tenha entrado na minha vida porque Deus me ama. Porque Deus ama você? Sim, porque Deus me ama, Lili. O porquê de nossa conexão é um mistério, mas ela não é apenas menos especial por causa disso. Você é importante. Você é a filha de Eva. A filha de Eva? Ela levou um susto. Será que John sabia de suas visões? Você está falando de Eva, de Adão e Eva? Isso é só uma história, um mito. Lili, mitos e lendas são produtos da imaginação. O fato de algo ser considerado uma história não significa que não seja verdade. Mas uma vez a garota resistiu à oportunidade de se abrir com ele. Contudo, as palavras de John a deixaram intrigada a respeito de uma coisa. Então você acredita na história do Éden? Sempre achei que fosse uma invenção, como o Papai Noel ou a Fada dos Dentes. É claro que acredito. A expressão no rosto de John era de perplexidade. Lili, você gostaria que eu lesse para você as escrituras, onde essa história foi registrada pela primeira vez? Se me der um minuto, posso ir buscá-la. Se não for muito incômodo, disse Lili, tentando disfarçar a curiosidade. Ele saiu do quarto e voltou rapidamente com um livro antigo, encadernado em couro. Desculpe, na verdade não é o manuscrito original, mas está na língua de origem. Posso ler e traduzir para você da melhor forma que conseguir. Seria melhor se tivéssemos um sábio conosco. Prefere esperar? Prefiro que você leia, disse Lili. John puxou um banco para perto dela. Abriu o livro pela contracapa e começou a ler de trás para frente. No começo, falou John, Elohim criou. Ele interrompeu a leitura e levantou a cabeça. Lili, você sabia que na língua original da antiguidade, Elohim, Deus, é plural, e Ruach, o Espírito de Deus, é feminino? Lili se limitou a erguer as sobrancelhas e encolher os ombros. Talvez seja melhor eu apenas ler, concluiu John, retomando a leitura. No começo, Elohim, Deus, criou os céus e a terra. E assim John continuou lendo até o final do primeiro relato da criação. Então tudo era bom e Deus descansou? Perguntou Lili, imersa em pensamentos e nas imagens que as palavras despertavam. Sim, respondeu John. Tudo era bom, muito bom. Ele hesitou como se quisesse dizer outra coisa, mas tivesse mudado de ideia. Então ele se levantou, limpou a garganta e disse: Bem, acho que você já teve emoções demais para um dia só. Se quiser, posso continuar a ler em outro momento. Mas agora já passou da hora de descansar. No fim das contas, hoje foi um ótimo dia. Então, bons sonhos. John pressionou os botões necessários para diminuir as luzes no quarto, e como se ele tivesse desligado o interruptor, as pálpebras dela se fecharam. Apesar da tristeza que sentia, Lili reconheceu o toque cada vez mais familiar e bem-vindo que a levava para outro lugar. Adão cresceu muito desde que você testemunhou seu nascimento, disse Eva. Era como se não tivesse havido interrupção alguma. Lili estava novamente com Eva, escutando a canção que se tornava cada vez mais próxima. Ela observou um jovem emergir da floresta, alto e magro e pele negra com uma tonalidade marrom avermelhada. Os cabelos crespos, pretos, cobertos de lama. A visão dele era arrebatadora, e seu encanto ficava ainda mais evidente pela maneira como deslizava por entre as árvores, cantando a pleno pulmões. Estava vestida apenas com a luz do dia, o que deixou Lili bastante constrangida. Ela desviou o olhar sem saber se deveria ou não observá-lo. Por que ele está nu? Nu? Eva sorriu para ela. Ele nasceu assim.
Adão não precisa de nenhuma veste além do amor de Deus. Não há vergonha alguma em ser fraco e vulnerável. Ele não parece fraco. Não estou falando de fraqueza física, mas de sua total dependência de Elohim. Ok, isso não faz o menor sentido, comentou Lily, e não entendo uma só palavra do que ele diz. Você vai ouvir e ver o que quer que esteja aqui para testemunhar. Ele consegue nos ver? Não, a sua presença ainda não foi revelada para ele. Na verdade, você ainda nem nasceu, então como ele poderia vê-la? Mas e quanto a você? A mulher não respondeu a essa pergunta. Flutuando acima de Adão, elas o seguiram enquanto ele cantava e dançava ao longo da campina de grama alta, parando de vez em quando para falar com coisas que Lili não conseguia enxergar. À frente dele, um córrego borbulhava em direção ao rio. Saltando na água com a alegria de uma criança, ele parou de repente. Algo chamara sua atenção. Lili se virou na direção de vozes que se aproximavam cantando a mesma canção que Adão, acompanhadas por uma brisa quente e acolhedora que ficava cada vez mais forte. Ele claramente conhecia aquelas vozes, pois correu na direção delas. Este é o momento que eles reservam para caminhar juntos e conversar, explicou Eva, antecipando a pergunta de Lili. Deus e Adão, todos os dias, logo antes da aurora, eles celebram, riam, alegram-se na companhia um do outro. Eva se calou, ouvindo uma conversa que Lili não conseguia escutar. A mulher sorriu. Lili, por que não se junta a eles? Adonai está convidando você. A mim? Ele está me convidando? Ela ficou encantada e então terrivelmente acanhada. 1 milhão de desculpas vieram-lhe à mente, sussurrando quão indigna ela era dessa honra. Preciso mesmo fazer isso? É claro que não. É um convite, minha querida, não uma ordem. A expressão no rosto de Eva era compreensiva, como se estivesse disposta a aceitar qualquer que fosse a decisão de Lili. Não posso, balbuciou a menina, não pertenço a esse lugar. Não saberia o que dizer. Eva a abraçou. O convite estará sempre aberto a você, enquanto o momento em que estiver pronto. Não haverá qualquer indício de reprovação na voz da mulher. Lili ficou triste, mas também aliviada. Um turbilhão de fogo e água, soprado por rajadas de vento, envolveu Adão em um abraço. A única figura que Lili podia perceber com clareza, além de Adão, era do homem eterno. O sangue e a terra do nascimento do rapaz tinham se tornado parte da luz branca que o vestia, como um ornamento bordado. Lili ansiava por também ser abraçada daquela forma. Eva trouxe Lili para junto de si, segurando-a firme. Adão e Deus se sentaram recostados numa árvore. A presença do fogo e do vento dançava ao redor deles. Quando Lili e Eva se sentaram na grama a menos de 6 metros de distância, Adonai olhou diretamente para ela, sorriu e meneou a cabeça para cumprimentá-las. Lili sentiu-se um arrebatamento profundo, não opôs resistência, não queria resistir. Ele está me vendo, sussurrou ela, quase sem mover os lábios. Eva, ele está me vendo. Ele sempre vê você, afirmou Eva em voz baixa. E não só a vê, como a conhece também. Filho, disse o homem eterno para Adão, você é o centro do nosso amor e o esplendor da nossa glória. E o Senhor é minha alegria. Eu também o amo, Senhor, disse Adão com entusiasmo infantil. Estive explorando. Então ele descreveu as criaturas que havia encontrado durante suas aventuras. Demonstrou com grunhidos, rosnados e urros como tinha se comunicado com elas. Apesar de muito jovem, Adão era inteligente e captava ideias com uma facilidade impressionante. A serenidade das risadas dos dois e o fluxo da conversa banhava Lili como ondas quentes e suaves. Quando olhou para Eva, ficou surpresa ao ver lágrimas escorrendo pelo rosto sorridente da mulher. Sem tirar os olhos do grupo ali reunido, Eva inclinou-se e sussurrou. Obrigada, Lili. Pelo quê? Essa é a primeira vez que o vejo desta maneira, como um menino apaixonado pelo seu Criador. Você me deu um presente inestimável. Eu não. Shhh, agora ouça, isso é importante. Adão estava dizendo. Se o Éden dá frutos por conta própria, é importante mesmo que eu cuide dele e o cultive? Sim, é importante, mas não necessário, afirmou Deus. E quanto a mim, o que é preciso fazer para que eu esteja bem cuidado e protegido? E Adão se deteve procurando as palavras certas. Existe algo além das fronteiras que eu deva temer? Você faz perguntas perspicazes, meu filho. Vejo que além de crescer em estatura, você se desenvolve também em sabedoria.
Isso a ajudará a servir a criação e a conduzi-la à maturidade. Lide com cada momento à medida que ele se apresentar. A sabedoria irá guiá-lo. Assim como o cuidado, a proteção é importante, mas não é necessária. Sua orientação e seu cuidado demonstram a reverência e a adoração que tem por nós. Sim, eu adoro vocês, gritou Adão, subindo nos galhos mais baixos da árvore. Assim como nós o adoramos. Adonai também escalou a árvore até estarem os dois empoleirados nos galhos, olhando para o jardim. Adão ergueu os braços, equilibrando-se, seu riso tão puro quanto a água da montanha. Após recuperar o fôlego, fez outra pergunta: por que não posso voar? Tenho visto criaturas capazes de se alçar às alturas e já tentei fazer o mesmo, mas me pareço mais com uma pedra do que com elas. Existem leis e forças que o mantêm preso à terra. Um dia, embora ainda esteja sujeito a essas leis, você as dominará. Deus sorriu. Agora eu é que tenho uma pergunta. Você é livre para andar por isso aqui? Ele bateu os nós dos dedos nas árvores em que estavam empoleirados. Sou livre para tentar. Está vendo? Brincou Adão, apontando para uma pequena ferida em sua testa. Embora não seja tão habilidoso quanto os mensageiros. Adão, a vida e a liberdade que você e todos os que virão de você possuem estão intimamente ligadas à relação conosco. Enquanto estivermos face a face, a vida e a liberdade lhe serão eternas. Pela expressão no rosto de Adão, Lili pôde perceber que ele estava se debatendo com um novo pensamento. Enquanto fazia, Adão agarrou o galho que havia debaixo dele e deixou cair para frente. Ficou pendurado por um instante antes de pular com leveza no solo. Adonai veio logo atrás. Como eu poderia não estar com a minha face voltada para a do Senhor? Meu coração, minha alma e meu espírito possuem vida apenas por habitarem no Senhor. Como eu poderia? Deus acolheu o filho nos braços. Amar é assumir riscos, querido filho. Você tem a liberdade de dizer não para nós, de não nos amar, de nos virar a face. Adão franziu as sobrancelhas. E se eu fizesse isso, o que me aconteceria? Ao afastar a face de nós, você encontrará dentro de si uma sombra. Essa escuridão se tornará mais real do que eu próprio. A partir desse momento, enquanto não voltar sua face para a minha, esse vazio irá enganá-lo a respeito de tudo, incluindo sobre quem nós somos para você e sobre quem você é para toda a criação. Essa sombra, esse ato de virar o rosto tem um nome? Perguntou Adão, parado a poucos centímetros do Criador que tanto amava. Ela não merece um nome, sussurrou o homem eterno, mas poderia ser chamada de morte. Lili teve a sensação de que dedos fortes e gélidos tinham se fechado em volta do seu peito e o esmagavam devagar. Eu conheço a morte, disse ela. Eva, precisamos alertar Adão. Eva pegou sua mão e a apertou com carinho. Lili conseguia sentir o calor do seu toque avançar contra o frio do medo. Então Lili ouviu a voz que soou tão próxima quanto um pensamento. Confie em mim. Com a mesma rapidez com que havia chegado, a pressão fria em todos os seus pulmões foi aliviada. Não quero a morte, sussurrou Adão. A morte é o oposto da vida? A vida não possui oposto, Adão. Ela é inigualável. A vida é nossa natureza. Adão refletiu por um instante antes de perguntar: essa morte existe dentro de mim? O homem eterno sorriu e tocou com carinho o rosto do menino. Não, Adão, não existe morte alguma dentro de você ou em qualquer um que virá de você. Há apenas vida. Hoje e sempre você pode comer do fruto da vida, inspirar e expirar meu espírito. Adão tocou a mão que estava em seu rosto e sorriu. O Senhor sabe que ama as árvores e os frutos que o Senhor criou, disse ele, meio brincando, meio a sério. E que cuido deles e os protejo, mas não por necessidade. Risadas encheram o ar. À medida que a noite caía, a luz da presença de Deus ia iluminando os arredores. Criador e criatura continuavam a gozar da fraternidade e do amor altruísta. As duas mulheres choraram em silêncio enquanto observavam aquela troca de afeto. Lili não sabia por que Eva estava chorando, mas desejava com cada fibra de seu ser correr para o centro daquele amor. Porém, o sussurro da sua indignidade a ancorava ao chão, impedindo-a de se mover, roubando novamente sua voz e entorpecendo-a. Tamanha alegria era algo que ela jamais poderia ter. Depois de um tempo, o jovem disse: quero conhecer apenas a vida e estar face a face com o Senhor. Adão, você repousa junto àqueles que o conhecem e o amam plenamente. A confiança é sua única participação. Ouça minha palavra a cada dia e eu lhe direi o que é bom. Isso não é uma ordem ou uma tarefa árdua. É simples e fácil. E qual é a sua palavra para mim hoje? Perguntou ele. Minha palavra neste dia de descanso é a seguinte:
Você pode comer livremente de qualquer árvore do Éden, em especial a árvore da vida, que fica no centro do jardim. Mas por enquanto, há uma única árvore cujos frutos você não pode comer e continuar livre. No dia em que comer daquela árvore, aceitando assim o bem e o mal, você já terá morrido. O bem eu conheço, pois o Senhor sempre o declara. Mas o que é o mal? O mal está para a morte, assim como o bem está para a vida. Afastar-se da vida, da luz, do bem, do amor e da confiança é abraçar a sombra da morte, pois a vida está no ato de estar face a face, enquanto a morte está no ato de virar a face. Não quero a morte ou o mal, exclamou Adão. Então alegre-se diante de toda a liberdade que celebra em nós, declarou Deus. Adão pulou no colo de Deus como se fosse um menininho, aninhando-se em seus braços e fechando os olhos. O homem eterno abraçou a humanidade entoando uma canção de ninar. Lili também sentiu sono, embalada pela canção de Adonai. Em meio à serenidade que reside entre a vigília e o sono, ela sentiu que Eva erguia do chão. A menina se deixou repousar em seus braços maternais, sentindo o hálito quente de Eva pousar em seu ombro com beijos carinhosos.